Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira o assunto é Juan Nardoni, volante de 22 anos do Racing que estaria na mira do Santos. Informação que vem da Argentina, é um nome que já foi associado, vinculado ao Santos em diversas oportunidades, mas agora nós temos um novo desdobramento vindo da imprensa argentina. Falaremos sobre isso a partir de agora, então já chega deixando o like, porque se você deixar para depois você pode esquecer. Comente, compartilhe, se inscreva, rumo aos 15 mil inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação, para que nós possamos crescer cada vez mais. E como eu não canso de dizer, muito obrigado a todos que trouxeram este humilde canal até a marca de quase 10.400 pessoas. Minha eterna gratidão a todos vocês. Contem comigo para que a gente possa crescer cada vez mais, expandir aqui a nossa tribuna, o nosso espaço para falar democraticamente sobre o nosso querido Peixão. Beleza, galera? Então vamos lá. Antes, só alguns pequeninos recados. Eu quero só começar mandando um recado aqui para o meu amigo aqui, inscrito do canal, Vinícius Sibila, que num vídeo do começo dessa semana ele falou assim: poxa vida, André, é só uma dica que pode parecer irrelevante, mas tenta sempre colocar um backdrop do Santos para criar a identificação do canal. Eu acho uma sugestão maravilhosa, sei que foi um comentário pensando no bem do próprio canal, mas como vocês podem ver, cada dia eu estou num lugar. Por quê? Nem sempre eu consigo gravar no meu estúdio, no meu cenário, que tem lá a camisa do Peixão, tem o quadrinho, etc e tal, meu microfone lá articulado, aquela coisa maravilhosa. Hoje, por exemplo, eu estou de novo no quarto de um dos meus irmãos. Eu saio de manhã para trabalhar, ainda mais de segunda e quarta, que é dia de sessão da Câmara Municipal de Guarulhos, e eu sou jornalista aqui na cidade de Guarulhos, eu gravo onde dá. Então hoje eu estou aqui no quarto de um dos meus irmãos, porque eu vim para a redação, preparei o programa que eu apresento a partir das 18 horas, tenho uma pausa para almoço, venho almoçar aqui com meus pais, com os meus irmãos, ou pelo menos um deles, um está em São Paulo trabalhando, e aí eu dou uma relaxada aqui, caio na estrada e vou para a Câmara Municipal. Então quando dá tempo e onde dá, eu gravo, tá? Mas eu gostaria assim, mas então por que você não edita com um fundo? Às vezes eu não tenho tempo de editar, gente. Então vai na cara, na coragem, no improviso, sem corte, tá bom? Mas eu agradeço do coração a sugestão do telespectador que mandou essa mensagem para nós. Dito tudo isso, sem mais enrolações, bora falar de Juan Nardoni? Gente, olha só, deixa eu pegar as fontes aqui, estou olhando para cima porque eu estou acompanhando pelo meu telefone. O telefone está sendo de câmera, o meu notebook. Vem da imprensa argentina os jornalistas Gero Torres Santoro e Guilherme Viteri, que são periodistas, né? São jornalistas que cobrem o dia a dia do Racing, clube da Argentina, informam o seguinte: Santos vai realizar uma oferta de aproximadamente 10 milhões de dólares por Juan Inácio Nardoni. Se chegar uma proposta que supere os 15 milhões de dólares, o Racing o venderá. E aí, numa outra postagem, o Gero Torres Santoro escreveu o seguinte, que a cláusula, eles citam que a cláusula de venda, a cláusula de rescisão, né, para comprar o jogador, o Nardoni do Racing, é de 25 milhões de dólares. E que o Racing acha que o Nardoni vale mais, não do que a cláusula, mas do que os 10 milhões de dólares que o Santos pretende oferecer. Quem é o Nardoni? Primeiro, na verdade, recapitulando, por que eu disse no começo do vídeo que o Nardoni é um nome que tem sido vinculado ao Santos, ventilado o seu nome junto ao Santos? Porque o Santos já tentou esse jogador, inclusive esse ano. Só que aí a informação veio da imprensa brasileira. O Lucas Mussetti, o pessoal do Diário do Peixe, trouxeram essa informação. O Santos fez uma proposta de 6 milhões de dólares, depois chegou a 8 milhões de dólares e não convenceu o Racing. Agora, a imprensa argentina noticia que o Santos cogita oferecer 10 milhões de dólares pelo Nardoni. Então, só para te explicar por que ele é um nome que alguns já associaram ao Santos. Agora, quem é o Juan Nardoni? Gente, ele é um camisa 5, é um primeiro volante, é um jogador mais ali da proteção, da marcação do Racing, de 22 anos. É um jogador que está cada vez mais em destaque, tem melhorado cada vez mais. O Racing, que foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Botafogo, ganhou a Copa Sul-Americana em cima do Botafogo, a Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Tem um meio de campo formado pelo Nardoni, pelo Quinteiros, também o Quinteiros ali mais um meia, né, o 10, o Nardoni como um camisa 5,
Tem o Almendra também, que é o tripé de meio de campo deles, né? Então é um jogador que, ao lado dos amigos, do Almendra e do Quinteiros, se destacaram. O Quinteiros está inclusive no América de Cali, que ontem empatou com o Corinthians, e o Nardoni permanece lá. Ele é um jogador muito bom, gente. Ele não é só porque ele é um primeiro volante que ele só destrói jogada, ele tem uma ótima qualidade para construir jogadas. Não é aquele meia pifador, o articulador de jogadas, não é um Paulo Henrique Ganso, mas ele chegaria, por exemplo, para brigar por posição, não por brigar por posição, mas entenda o que eu quero dizer, com o Schmidt e com o Rincon, por exemplo. Mas assim, pessoal, por tudo, pela idade, pela qualidade com a bola no pé, é importante, na verdade, que seja dito que o Tomás Rincon foi um excepcional jogador. Jogou na Juventus de Turim, uma carreira absolutamente irretocável do Tomás Rincon, o nosso general, mas já está entrando na parte final da sua carreira. E o João Schmidt, embora seja mais novo do que o Rincon, cerca de 5 anos, não chegou no nível que o Rincon chegou. Mas o Nardoni, hoje, com o pé nas costas, é muito melhor do que os dois. Ah, André, mas toda contratação não é uma aposta? Pode dar errado? Claro que pode. Claro que pode. Mas é uma contratação assim batata. Por mais que seja uma grana muito alta, é um jogador que o Santos teria retorno com ele imediato tecnicamente, dentro das 4 linhas. E poderia, sem dúvida nenhuma, ter retorno com ele fora de campo. Financeiro, o cascalho, a bufunfa, chame como você quiser. Então o Santos tem interesse nesse jogador, mas a própria imprensa argentina, o portal aqui, o jornalista Ariel Ratita Ludoenha, ele que é cronista de Racing, né, ou seja, jornalista que cobre o Racing na 103.1, é a DS Esportes Rádio, se eu não estiver fazendo associação equivocada, ou seja, mais um jornalista. Esse aqui, por exemplo, tem 45 mil seguidores no Twitter, o X, né, o ex-Twitter. Olha o que ele informou. O Bayer Leverkusen é o clube mais interessado em assinar com o Nardoni do Racing. Também existe o interesse no meio-campista de 22 anos, vindo da Premier League, da Inglaterra e de Portugal. Ou seja, é um jogador que embora eu esteja trazendo aqui a notícia para vocês do interesse do Santos e da provável ou possível oferta que o Santos vai fazer por esse jogador, eu acho dificílimo que o Santos consiga contratar. Primeiro porque a cláusula de rescisão do rapaz é de mais de 20 milhões de dólares. Segundo porque, como outro jornalista argentino informa, Bayer Leverkusen, clubes da Premier League, que ele não revelou, e clubes de Portugal têm interesse no jogador. E sabe qual é a chance do Santos ganhar uma bola dividida com esses clubes europeus, que para eles 15 milhões de euros é dinheiro de pinga, é troco de bala. Para o Santos é o maior caminhão de dinheiro que já existiu na face da terra. Então, pela competitividade europeia, pela concorrência, melhor dizendo, europeia, e também pela situação financeira do Santos, que não vai nada bem, eu acho pouco provável que o Santos consiga contratar o Nardoni. Eu ficarei muito feliz e positivamente surpreso se o Santos vencer essa disputa, porque disse e repito, trata-se de um jogador absolutamente fundamental para o esquema de jogo do Santos e de qualquer outra equipe. Para muita gente, o Nardoni é o melhor camisa 5 do continente sul-americano. É um jogador que já estará ali figurando nas convocações da seleção argentina. Vai ter que comer bastante arroz com feijão, porque a Argentina tem ali o Enzo Fernandes, tem o McAllister, tem o Paredes, tem toda aquela rapaziada que realmente são excepcionais jogadores, mas o Nardoni, até pela idade, é o mais novo de todos esses que eu citei, Depou e Companhia Limitada. O Nardoni tem tudo para se firmar como um jogador muito bom, um jogador referência na sua posição, tá bom? Então está registrada a informação que vem da imprensa argentina de que o Santos estuda uma nova proposta pelo Nardoni, de aproximadamente 10 milhões de dólares. O Racing, eu esqueci de dizer um detalhe importante, que também tem problemas financeiros tão graves quanto os do Santos, considera vendê-lo por, se chegar em 15, vende. Mas o Santos, embora eu ache que não tenha esse dinheiro, mesmo se tiver, teria que superar a concorrência do Bayer Leverkusen, de clubes da Premier League e também de Portugal. Essa é a engenharia que o Santos precisa compor para tentar trazer Juan Nardoni. Você concorda comigo? Acha improvável a chegada desse jogador? E uma outra pergunta que eu lhe faço.
Você aprova a contratação desse jogador ou você acha que é muita grana para o Santos? Você procuraria opções mais baratas? Diga aqui embaixo, tá bom, gente? E só, se vocês me permitem, eu havia prometido, salvo engano, ontem, que eu voltaria para um vídeo de edição noturna. Mas por uma questão pessoal, envolvendo o meu trabalho, ontem eu não tive tempo para gravar o segundo vídeo. E meu pai e minha mãe sempre disseram o seguinte: não prometa aquilo que você não pode cumprir. Então eu já aprendi a lição. Se eu ver, é melhor não dizer nada e, quando possível, aparece aqui, grave e solta o vídeo para vocês. Mas como eu havia prometido falar sobre o Pedro Caixinha, e nesse intervalo sem vídeo aconteceram outros fatos, eu vou rapidamente pincelar algum desses assuntos para a gente fazer um resumão. Espero que vocês gostem, compreendam e desde já peço desculpas por ter prometido fazer um vídeo que eu não consegui gravar. Pedro Caixinha processando o Santos na FIFA. Notícia que eu havia prometido comentar aqui com vocês. O Pedro Caixinha tem uma multa rescisória, o combo, Caixinha e sua comissão, de cerca de 15 milhões de reais, que precisaria ser pago, e o contrato do Caixinha previa que esse valor fosse pago à vista em até 10 dias da sua rescisão. O Santos não tem dinheiro para nada, evidentemente não ia conseguir pagar essa grana. Supostamente tentou um acordo com o Caixinha. Supostamente não, retiro o que eu disse. Tentou um acordo com o Caixinha. Mas vejam só a desfaçatez do Santos nos termos da oferta. Parcelar em 3 anos, ou seja, terminar de pagar já quando tivesse acabado a gestão do Marcelo Teixeira. Eu acho isso uma coisa triste, que o Santos se sujeite a esse tipo de proposta. Ou seja, a gestão do Marcelo Teixeira trouxe o cara, mandou ele embora com 3 meses e fala o seguinte, ó, vou pagar, mas quem vai terminar de quitar é um presidente que nem te contratou. Aí depois, o Caixinha prontamente recusou. Depois, o Santos reduziu para 2026, que é o último ano da gestão do Marcelo Teixeira. O Caixinha também não aceitou. Ele quer receber um pouco mais, num espaço de tempo menor. Nesse meio do caminho, o Santos simplesmente entrou com a pedido de rescisão na CBF, de forma litigiosa, para poder ter o aval da CBF para registrar o Kleber Xavier. Vai vendo o nível das pataquadas do Santos. O cara se irritou e entrou na FIFA. E tem um agravante, que eu considero um pleonasmo dizer um agravante grave, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Nesse meio do caminho, na semana passada, depois do empate vergonhoso contra o CRB, o presidente do Santos saiu dando um monte de entrevista por aí, falando pelos cotovelos. E lá pelas tantas, em uma das entrevistas, quando ele foi questionado sobre o acerto com o Caixinha, a negociação, ele disse que o Caixinha lhe enviou uma mensagem cordial, se colocando à disposição para o acordo. E o staff do Caixinha disse ao repórter Lucas Mussetti do UOL que essa mensagem nunca foi enviada, que essa mensagem não existe. Ou seja, se ela nunca foi enviada, se ela não existe, está chamando o presidente do Santos de mentiroso sem chamá-lo pelo nome, correto? Então a notícia é essa. Diante de tudo isso, a falta de acordo e por uma suposta mentira, eu não tenho como saber quem está certo ou não, tem as duas versões, a palavra de um contra a palavra de outro. O Caixinha se irritou e ele e toda a sua comissão acionaram a FIFA. No limite, o Santos pode sofrer um transfer ban por isso. Mas esse tipo de análise demora para ter uma resolução. Então o Santos continua conversando com o Caixinha, porque o próprio Caixinha sabe que pode ser que isso demore 1 ano, 2 anos, e aí às vezes é melhor fechar um acordo com o Santos para receber, sei lá, antes do término desse prazo na FIFA. Então, só um desdobramento para vocês. Eu acho que o Caixinha tem todo o direito de exigir a multa, colocaram no contrato, ele não apontou nada na cabeça de ninguém para falar ou põe esse valor ou eu não assino. O Santos ofertou, ele topou. Quem não toparia 15 milhões, hein? 15 milhões, hein, galera? 15 milhões não daria pra gente pagar uns boletos no final do mês? Então, o Caixinha aceitou, ele não é louco de dizer não, e agora ele tem absolutamente razão de cobrar o pagamento da multa rescisória, até porque ele já está flexibilizando. O contrato previa pagamento em 10 dias, e o que é combinado não sai caro, não é verdade? E para fechar mesmo, a pressão está aumentando sobre o Marcelo Teixeira. Ontem, reunião de 2 torcidas organizadas, a Sangue Jovem e a BBF, o bonde do braço fino, não me perguntem porque existe uma torcida organizada do Santos com esse nome, se reuniram com o presidente Marcelo Teixeira na sua universidade, na Santa Cecília.
cobraram reforços, fizeram uma série de exigências, apontaram o dedo na cara no bom sentido, ou não, não sabemos, fizeram as suas cobranças. A torcida jovem, que é a maior organizada do Santos, não compareceu, mas deve ter uma outra reunião num dia e local diferente com o presidente do Santos. E tá certo, desde que não parta para violência, para agressão, para confusão, para cometimento de crimes, tem que pressionar, tem que cobrar. Não sei se todos lá dentro do Santos entenderam, mas o Santos tem uma vitória em 7 jogos. O Santos tem 19% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Santos é o penúltimo colocado e pode entrar em campo no jogo de segunda-feira na lanterna, caso o Sport vença o Cruzeiro na Ilha do Retiro. Se não acordaram ainda, é hora de acordar. E de forma pacífica, respeitosa e ordeira, eu defendo todo e qualquer protesto. O Marcelo Teixeira anda dizendo por aí que os protestos têm que ser de um jeito e tal. Não tem essa, né? Porque ele disse que ele tem diálogo com a torcida, mas trancou os posts do Instagram. Ou pensa que eu não vi? Que diálogo é esse que você fecha os posts, os comentários do Instagram, né? É um diálogo seletivo, apenas para aqueles que ele segue. Então isso é outra safadeza, né? Isso é outra coisa que não cola. Pelo menos aqui não vai colar. Então se as organizadas estão sem agressão, sem cometimento de crime, cobrando, eles têm o meu apoio. É melhor cobrar, protestar, do que fazer vista grossa, ser leniente, ser permissivo com tantos e tantos desmandos e depois chorar o leite derramado quando o Santos cair. Tomara que isso não aconteça. Mas se não acordar, gente, 7 rodadas de 38. Fazendo uma conta de padaria, 20% do campeonato já foi. Já foi. Ah, André, mas tem 30. Sim, mas já faltaram 38. Agora só faltam 30. Lá na frente vão faltar 10, 5. Não vamos deixar para a última rodada como foi em 23, né? A gente sabe como esse filme termina, tá bom? Então, um apanhadão, Nardoni como título, assunto principal, mas já que eu fiquei ausente, assuntos complementares para você. Se não deixou o like no começo do vídeo, deixe o like agora. Se inscreva e ative o sininho rumo aos 15 mil inscritos. Comente, compartilhe o nosso conteúdo, vem fazer parte da família do canal Filho de Peixe, porque aqui o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.